Hoje nosso grupo vai apresentar tudo sobre o setor moveleiro. Pode passar o slide. Então, a indústria moveleira, ela é uma indústria de transformação que destina a produção de móveis, mobiliário, especialmente da forma mecanizada. Ela, ela necessita de insumos oriundos da indústria química, de bens de capital, de base florestal e de serviços especializados, além de algumas outras indústrias, como os metais e vidros. É, os produtos das indústrias de imóveis, eles são distribuídos para governo, comércio e exportação. Ela é uma indústria antiga, mas que permanece necessária até os tempos atuais. Essa cadeia é adaptada do BNDES. Pode passar. O mercado de imóveis ele tem como os maiores players os Estados Unidos e a China. E, em um menor grau, os países de alta renda europeus. O mercado do Brasil corresponde a 2% da participação mundial em 2012. E dentro das distribuições das empresas, as empresas micro e pequenas correspondem a quase 61% do mercado. Um crescimento de 21% entre 2001 e 2012, com um volume de exportações acima dos 300 milhões de dólares em 2012, e para mais de 150 países, é um grande mercado no Brasil. E dentro do âmbito estadual, existe um polo dentro da região Centro-Sul, se destacando, especialmente o estado de Santa Catarina, sendo o maior exportador do país. A gente também pode observar algumas mudanças na produção e consumo de imóveis no Brasil e o impacto da pandemia, esses dois gráficos que estão mais à direita. Ao fim de 2020, as empresas estão conseguindo encontrar alguns resultados superiores aos períodos pré-pandêmicos. E esse mercado atualmente, em 2020, no final de 2020, mantém mais de 240 mil empregos, com a massa salarial a quase 370 milhões de reais, e comporta mais de 18 mil empresas. Falando então um pouco sobre as principais empresas que atuam no mercado, a gente tem no Brasil atualmente uma divisão clara entre os produtores de móveis de três setores. A gente possui móveis em madeira maciça, e eu trouxe o exemplo dos três que são os mais falados atualmente, que está na maior parte das revistas recebendo premiações. Então a gente tem essa divisão entre móveis de madeira maciça, móveis modulados e móveis planejados também. Os móveis modulados eles são bastante similares aos móveis planejados, porém eles se diferenciam pelo planejado ter as dimensões escolhidas pelo cliente. Os modulados não, eles são pré-estabelecidos já. Então, é comum, dentre a literatura e os estudos que a gente pesquisou de alguns artigos no Brasil, eles citarem alguns problemas muito incomuns, a gente vai listar eles aqui, e problemas do setor mesmo, e também em entrevista que a gente fez com o gestor de uma empresa de imóveis planejados, a gente conseguiu também agregar um pouco dessas informações. Então, os principais desafios atuais levantados pelo setor no mercado brasileiro é a integração da produção com software de projeto, que é um grande problema, pouco espaço para o lançamento de grandes inovações, ele não é um setor visto como prioritário, então, por exemplo, as pessoas elas vão eventualmente preferir destinar a verba para compra de produtos com maior tecnologia, valor agregado, tecnologia, como, por exemplo, eles vão priorizar a compra de uma televisão, de um computador, ao invés de comprar um móvel. Existem normas limitadoras da BNT sobre os padrões que devem ser seguidos para a produção desses móveis, e também dificuldade em implementar no móvel multifuncionalidades. Isso são os principais desafios que acabam deixando o mercado um pouco limitado ao que já é produzido. No mercado, as inovações aparecem em diversas áreas. Temos destaque aqui a três. Em tecnologia da informação, nós temos inovações em e-commerce, vendas, e um exemplo que tem aqui são visualizações de móveis em realidade virtual, que mostra ao cliente como que o móvel ficaria, por exemplo, em sua casa. Inovações também são muito presentes no âmbito de design, com novas aplicações, novas formas, novos materiais. Esse exemplo aí também, ele mostra a inovação na forma e na aplicação, com a mesa retrátil. E por fim, é muito comum que percebemos inovações em produção. Inovação em métodos, processos, especialmente em maquinário. Que viabiliza inovações, por exemplo, no design. O exemplo da imagem é um banco feito com processos de impressão 3D. Bom, no que se refere a modelos de referência de desenvolvimento de novos produtos, nós direcionamos nosso estudo a partir de uma abordagem de desenvolvimento de orientação, de inovação,
orientada a processo de design, né? O termo em inglês é Design Driven Innovation. E o desenvolvimento dessa abordagem ele foi observado especificamente no contexto do setor de imóveis da Itália. Pode passar, por favor. Nós usamos como referencial teórico um artigo que foi desenvolvido por duas estudantes da Universidade de Urbino e da Universidade de Verona, ambas na Itália, cujo título, em tradução livre para o português, é Inovação Orientada a Design, explorando o desenvolvimento de novos produtos na indústria de eletrodomésticos e móveis. Pode passar, por favor. O estudo ele foi realizado com representantes de 4 empresas do setor de imóveis. Não foram expostos os nomes dessas empresas, mas elas apresentavam características e também presença de mercado bem semelhantes, né? As 4 empresas elas eram líderes de mercado nos seus setores. Eram empresas que são empresas, na verdade, que são vistas pelos especialistas como exemplos de excelência no seu setor, produzindo itens de design de alta qualidade. As 4 empresas também operam em escala global. Elas têm diferentes portes, abrangendo aí, pequenas, médias e grandes empresas. E as 4 empresas também estão comprometidas com a gestão e com os princípios de qualidade e são certificadas pelas ISO 9001 e 14001. Pode passar, por favor. Aliás, volta, por favor. Perdão. O objetivo central do estudo era desenvolver um modelo que identificasse quais são as fases de desenvolvimento de novos produtos dessas empresas em questão e, a partir dessa análise, obter uma compreensão mais clara de um processo que fosse padrão de pesquisa e desenvolvimento do setor como geral, né? Os dados eles foram recolhidos por meio de entrevistas, foi feita uma série de entrevistas com os representantes dessas empresas. As perguntas elas iam desde pautas mais gerenciais, de como os profissionais de design estavam estruturados dentro do processo de inovação da empresa, até perguntas sobre a cultura da empresa, sobre liderança participativa e também sobre o nível de satisfação do cliente. Pode passar, por favor. Todas as empresas examinadas e estudadas, elas envolveram novos produtos de uma forma muito semelhante. E a partir disso foi construído esse modelo, que tem as seguintes fases. A primeira fase é a fase de brief da empresa, é a fase que, de forma geral, apresenta o problema ao designer, né? Apresenta a solicitação do cliente, a demanda do cliente a ser satisfeita e a partir disso, apresenta ao designer essa necessidade de desenvolver um novo produto, considerando as limitações do projeto. A segunda parte é a parte de pesquisa de design, né, que consiste em pesquisas que são tocadas pela equipe de design para investigar a demanda do usuário, investigar as tendências relacionadas ao setor, e geralmente incluindo também aí o estudo de setores que estão relacionados com o setor de design, como o setor de moda, por exemplo. A terceira fase é a fase de conceito, né? Após essas pesquisas e entrevistas, cada design participante do projeto, ele geralmente apresenta 2 ou 3 propostas de produto a serem apresentadas para as lideranças, a serem apresentadas aos stakeholders. A quarta etapa seria de definição do produto. Então, dentre essas propostas que foram apresentadas, são selecionadas as propostas que mais se adequam à estratégia da empresa e que são mais viáveis de serem desenvolvidas, considerando principalmente as limitações tecnológicas e orçamentárias. A fase 5 e a fase 6 está relacionada com proteção legal e prototipagem. Então, uma vez que já é definido o produto, são desenvolvidos protótipos, e esses protótipos eles são submetidos a vários testes para que eles estejam adequados aos padrões de qualidade e de segurança legais. E, por fim, a fase 7 e 8 de produção e lançamento, né, que são os processos de fato, de produzir o produto e lançar esse produto ao mercado, que naturalmente envolvem estratégias de marketing e também operações de vendas, de logística e de cadeia de suprimentos. Falando um pouquinho das práticas gerenciais e suporte à gestão da inovação, temos primeiro um artigo, né, sobre o mercado chinês em relação a móveis, então, o mercado imobiliário chinês. Esse artigo ele teve como objetivo acompanhar o desenvolvimento e a evolução da indústria de móveis chinesa, que começou ali por volta da década de 80, muito manual ainda, e até 2017. Então, acompanhou essas estratégias de inovação.
foi dividida em 3 partes, né? Primeiro, em relação à aquisição do maquinário, em que antigamente costumava ser uma produção muito manual. A partir dessa aquisição de maquinário, eles passaram a ter um volume de produção competitivo em relação a outros países. Em segundo lugar, foi a utilização de tecnologia da informação ao longo do processo produtivo. Então, seria em relação à gestão de demanda, que permitia uma customização de móveis mais rápida, atender o mercado de forma mais rápida. E, em terceiro lugar, atualmente, é que eles têm incentivo das associações mobileiras e o próprio Partido Comunista Chinês para participação em competições internacionais de design. Isso eles estão querendo fazer um fortalecimento da marca, fortalecimento do produto chinês no mercado internacional, porque já não é mais viável, o produto dele já está muito caro, já não é mais viável ter o custo de produção tão baixo, igual eles conseguiam fazer antes. E temos a seguir um segundo estudo de caso em relação a uma fábrica de móveis na Lituânia. Então, são 4 fábricas de móveis, e o principal objetivo foi acompanhar e desenvolver a gestão de equipes em ambiente de inovação. Então, um ambiente de inovação passa por mudanças constantes e isso pode ser um pouco desmotivador. Então, eles passaram a estudar formas de gerenciamento da equipe para tornar a inovação parte da rotina sem ser de forma negativa. Primeiro, o que eles conseguiram concluir é que eles aplicaram estratégias de RH que foram interessantes. Então, são essas, né? Encorajamento à liderança, identificação de objetivos, personalidade e competência de cada funcionário, atividade de autodesenvolvimento. Então, eu poderia fazer atividades de autodesenvolvimento no momento de trabalho, KPIs em relação ao autodesenvolvimento, tanto pessoais quanto profissionais, e autonomia para tomada de decisões. Nós temos alguns métodos que foram utilizados e métodos que não foram utilizados. Por exemplo, a questão do benchmarking, ele é muito utilizado nessa questão porque a empresa, de pequenas e médias empresas, geralmente elas seguem as empresas maiores no ramo e o setor ele é muito incremental. Então, elas vão seguir a forma de produção muitas vezes já proposta por empresas grandes. Ela pode fazer uma pesquisa de mercado da própria empresa, de acordo com o que ela quer, e é muito a questão do protótipo, de realmente produzir, de fazer o protótipo e tentar fazer novos testes. E o que as empresas elas não utilizaram como métodos era a engenharia reversa, e nesse caso é interessante falar que o estudo de caso abrange que ela não faz a engenharia reversa porque considera que isso seria ruim e seria uma falta de respeito, mas a metodologia de próprio desenvolvimento dos produtos ela é igual. Geralmente já tem uma base pronta e é como eu disse, é mais questão incremental. E não tem muita utilização de ferramentas como CAD e para realmente desenhar os produtos e ferramentas de software nesse caso. Bem, falando um pouquinho dessa tendência do setor imobiliário, a gente vai falar um pouco agora sobre a questão dos desafios e direcionamentos que vemos no setor para móveis. Bem, começando, a gente pode ver sobre a situação atual, os entraves do setor que a gente verifica, como foi falado sobre a questão do investimento da população sobre o setor e, consequentemente, o investimento da área de empresários, né, no geral, tanto das fábricas quanto do setor de investimento em si, para o setor. O ticket médio do consumidor, ele praticamente na prática, não é tão relevante quanto os outros setores. Se a gente verificar aí com a linha branca ou a linha marrom, que são áreas domésticas, né, de investimento, ela tem um ticket médio muito maior quanto a área de imóveis. E também sobre a questão da atraso de evolução da tecnologia. Por não ser um investimento muito alto, a gente não pode aplicar uma tecnologia muito grande no produto, no sentido de informática, em sentido mesmo da informatização do produto. Mas, se a gente for ver também, é um setor que é muito ligado à área de arquitetura e design. Então, por isso, é um setor que está muito evoluído nesse sentido. Ele é muito impulsionado pelo setor da arquitetura. Nessa questão, a gente pode começar a pensar no que está acontecendo hoje e no futuro, e até em situação de pandemia. A gente pode verificar que as inovações aplicadas ao produto é mais na questão da praticidade no manuseio do produto. Querendo ou não, a gente tinha uma situação antiga que o produto era enviado para a loja e chegava no cliente final com ele pronto, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem uma aplicabilidade muito grande da modalidade de venda online. Bem, falando um pouquinho dessa tendência do setor imobiliário, a gente vai falar um pouco agora sobre a questão dos desafios e direcionamentos que vemos no setor para móveis.
Bem, começando, a gente pode ver sobre a situação atual, os entraves do setor que a gente verifica, como foi falado sobre a questão do investimento da população sobre o setor e, consequentemente, o investimento da área de empresários, né, no geral, tanto das fábricas quanto do setor de investimento em si, para o setor. O ticket médio do consumidor, ele praticamente não, na prática, não é tão relevante quanto os outros setores. Se a gente verificar aí com a linha branca ou a linha marrom, que são áreas domésticas, né, de investimento, ela tem um ticket médio muito maior quanto a área de imóveis. E também sobre a questão da atraso de evolução da tecnologia. Por não ser um investimento muito alto, a gente não pode aplicar uma tecnologia muito grande no produto, no sentido de informática, em sentido mesmo da informatização do produto. Mas, se a gente for ver também, é um setor que é muito ligado à área de arquitetura e design. Então, por isso, é um setor que está muito evoluído nesse sentido. Ele é muito impulsionado pelo setor da arquitetura. Nessa questão, a gente pode começar a pensar no que está acontecendo hoje e no panorama futuro, e até em situação de pandemia. A gente pode verificar que as inovações aplicadas ao produto é mais na questão da praticidade no manuseio do produto. Querendo ou não, a gente tinha uma situação antiga que o produto era enviado para a loja e chegava no cliente final com ele pronto, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem uma aplicabilidade muito grande da modalidade de venda online. O e-commerce, ele teve uma explosão muito grande durante a pandemia. Então, é necessário começar a verificar, o setor está começando a verificar tecnologias novas que podem ser aplicadas ao produto para que a gente possa ter uma manuseabilidade maior. Nisso foram aplicadas muitas técnicas, muitas formas de se fazer com que se faça mais fácil e também mais barato, né? Sempre visando essa questão mais barata por causa a necessidade do consumidor de não gastar tanto com essa fatia, né, com que o gasto doméstico. E aí a gente pode começar a pensar também que além desse gasto no produto em si, mas só que existe na rede toda, também de distribuição e de forma de se vender, também foi aumentada o investimento, né? Nisso daí foi aplicado muito. A gente, como falei, o aumento do e-commerce aumentou muito, então a área de logística para essa área aumentou muito. Antes você não via muito a necessidade sobre logística unitária de volumes grandes. Isso daí, antigamente no Brasil, não era muito falado. Hoje em dia a gente tem aí referências no setor que conseguem fazer entrega porta a porta, né? A gente pode pegar exemplo aí de grandes e-commerces, né? A Casas Bahia, né? Que é o maior do Brasil, ou de startups que estão despontando como Madeira Madeira. E a gente pode começar a perceber também a questão do marketing também, que é uma coisa que muda muito, que é uma tendência. Antigamente a gente tinha um marketing muito direcional à loja, já que você vendia para a loja vendia para o consumidor final. Hoje em dia não, com a internet cada vez mais acessível à empresa, está tendo os consumidores, eles podem chegar à empresa de uma forma mais fácil, e isso faz com que tenha uma preocupação maior com o marketing em toda a cadeia, com que toda a cadeia tenha essa visão, né, mais uma coisa direcional e seccionada. E nisso daí a gente pode começar a pensar em questão futura, né? Apesar de hoje não ser uma tendência muito aplicável ainda no setor por falta da falta da vontade do consumidor final de gastar nisso, mas a gente pode falar de cada vez mais. O preço disso daí vai se reduzir e o consumidor vai exigir isso por estar todos os setores de consumo. Ou seja, cada vez mais a gente vai ver as integrações tecnológicas informatizadas dentro desse produto. Então, a gente pode começar a esperar aí, para uma tendência futura, a aplicabilidade de internet das coisas em imóveis também. Falando por fim aqui, para concluir, os desafios e oportunidades, igual os meninos já comentaram antes, o principal desafio é o pouco investimento no setor por conta do baixo retorno. Então, é muito improvável que haja desenvolvimento de inovações específicas para o mercado de imóveis. E sobre oportunidades, temos principalmente, igual o Otávio acabou de falar, a digitalização e tecnologias, e principalmente imóveis sustentáveis no setor asiático. Por fim, temos os métodos e desenvolvimentos, né? Então, na questão de métodos, seria a relação, o mais importante, a pesquisa de demanda de usuário e a gestão de equipes para inovação. E relacionada ao desenvolvimento, a sistematização da produção, ela não deve ser implementada, na verdade, ela tem que ser ao contrário, tem que ser cada vez menos sistematizada para atender a demanda do consumidor, e o desenvolvimento com parcerias digitais e clientes são as principais tendências do mercado futuro.
Essas são nossas referências e esse é o nosso trabalho. Então, muito obrigada e bom dia.